Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que não estejam ouvindo o meu gato ronronando, porque ele tá aqui pedindo carinho, amor e atenção, e eu não poderia negar. E hoje a gente vai falar de Tesouro Direto. Se você já assistiu o vídeo sobre Banco Central, e se não, recomendo assistir. Mas vocês sabem que eu falei que a segunda parte um pouco da treta Banco do Brasil e Banco Central ia continuar aqui. E é porque houve um período na história econômica do Brasil em que a política monetária estava dividida nesses três pilares. Tinha um pouco do Banco do Brasil ainda, tinha um pouco ali o início do Banco Central, barra Sumoc, mais pra frente, né, era o Banco Central, e um pouco também do Tesouro Nacional. Então houve um tempo em que esses três estavam cuidando de dívida pública e esses três estavam cuidando de política monetária, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu queria fazer um parênteses, que esse vídeo ele é recente no sentido de eu estou fazendo um trabalho sobre isso para uma matéria agora da Faculdade de Economia Brasileira. Eu gostaria de ter mais tempo para gravar esse vídeo, mas na hora que eu postar esse vídeo eu ainda não vou ter terminado esse mini artigo, nota científica que eu estou escrevendo sobre dívida pública, Tesouro versus Banco Central. Então eu vou dar uma ideia aqui, né, das coisas, mas eu quero muito voltar com esse tema depois que eu tiver algo muito mais completo. Mas então a gente vai discutir um pouco sobre dívida pública e quem é Tesouro Direto. Não necessariamente, gente, eu vou falar aqui sobre, invista em Tesouro Direto, então esse não é o objetivo do vídeo. Como eu disse, o objetivo do vídeo é que vocês entendam realmente um pouco do por trás da economia. Eu quero facilitar a linguagem econômica para vocês e, sinceramente, para mim é essencial, antes de investir em Tesouro Direto, ver esse vídeo, entender quem é Tesouro Direto, quando que isso surgiu, por que que isso existe. E aí, só voltando um pouquinho naquele vídeo de Banco Central, uma outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que uma crítica ao Banco do Brasil é que quando a gente estava em dívida, o que a gente fazia era, por exemplo, emitir moeda. E isso claramente causava inflação, porque a gente financiava a dívida com mais dívida. Então, um dos objetivos aqui do Tesouro Direto é ser o financiamento assim para nossa dívida. O Tesouro Direto, na realidade, ele é um programa Tesouro Direto do Tesouro Nacional. Então a gente vai falar aqui do Tesouro Nacional para vocês entenderem de onde surgiu esse bracinho Tesouro Direto. Agora sim, vamos fazer a linha do tempo assim como a gente fez no vídeo do Banco Central. A gente está em 1980... Tem pelo em todo lugar. A gente está em 1986 e foi aí que foi lançado o programa de Tesouro Direto dentro do Tesouro Nacional. Mas aí só em 89 que realmente o Tesouro Nacional começou a tomar conta total da dívida interna brasileira. Até então, o que tinha acontecido era o Banco do Brasil tinha feito muita dívida. Na época em que passou-se o bastão dessa dívida, Banco do Brasil para Banco Central, foi feito a partir de uma conta, acho que chamava conta movimento. Caraca, lembrei. Conta movimento. Então foi assim que se passou o bastão da dívida. E aí depois que foi para o Banco Central criou o braço Tesouro Nacional, que criou o braço Tesouro Direto. Então o Tesouro Nacional começou a tomar conta daquela dívida desde o Banco do Brasil em 89, mas aí foi só a partir de 2002 que foi possível com que pessoas físicas começassem a comprar títulos públicos para ajudar aí nesse financiamento dessa dívida interna e externa brasileira. Agora eu tô em dúvida se o Tesouro também cuida de dívida externa. Eu acho que só cuida de dívida interna. Até então, antes de 2002, o que acontecia, né? Então, depois de ter sido criado esse programa do Tesouro Direto, as pessoas podiam investir nisso por meio... As pessoas físicas, falando das pessoas físicas, elas podiam investir por meio de fundos de renda fixa, mas o problema é que as taxas de administração desses fundos eram muito altas, então não dava, assim, muito certo. E aí, para vocês entenderem um pouco do que é o Tesouro Direto é onde você vai para comprar títulos públicos, que o Banco Central lança esses títulos públicos em relação à dívida que ele tem. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela é responsável pelo equilíbrio das contas públicas brasileiras. Então ela é responsável por analisar tanto as arrecadações, ou seja, a parte que entra positivamente,
quanto os gastos públicos, ou seja, a parte que está saindo. Então, o que a Secretaria do Tesouro Nacional faz é realmente manter esse equilíbrio entre entradas e saídas. E como ela faz isso? Emitindo títulos. E aí, quando emite títulos, a gente vai fazer uma relação aqui com empréstimos. Então, o que é comprar um título público? Ou seja, o que é investir no Tesouro Direto? É emprestar dinheiro para o governo pagar as coisas que eles fazem. Eu ia falar cagada, desculpa. Então, basicamente, o que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é você emprestar dinheiro para que o governo possa pagar as suas dívidas. Então, é um tipo de financiamento. Normalmente, o que a gente faz é, eu vou no meu banco e peço um empréstimo estudantil, por exemplo, porque eu quero fazer uma faculdade. E aí, o banco ele vai me dar X anos para que eu pague todo esse dinheiro que ele me emprestou. Só que no final desses X anos, eu vou ter pago muito mais do que eles me deram por causa dos juros compostos. E aí, nesse caso, juros compostos são tristes e negativos, porque você estará pagando, você que está em dívida. Quando a gente compra um título público, é o contrário. A gente vai emprestar dinheiro para o governo e, em troca, ele vai pagar para a gente com esses juros. E esse juros é determinado pela nossa amiga Selic. Ou seja, ao invés de emitir moeda, uma doideira, para pagar a dívida, o que hoje em dia é feito é emitir títulos públicos, para que assim rode a economia, você possa investir, ganhar um pouco mais. Enfim, é extremamente inteligente, eu acho, olha, um chuchu. Como eu disse, eu não vou explicar para vocês quais são os tipos de títulos que existem dentro do Tesouro Direto. Eu só quero realmente que você entenda o que é Tesouro Direto, por que isso existe, qual é a história disso por trás. E, de novo, mais pra frente, assim que eu terminar essa matéria que eu tô fazendo na faculdade, terminar a nota crítica que a gente tá criando, eu e meu grupo, eu realmente quero voltar aqui pra explicar um pouco melhor essa história pra vocês. Por enquanto, ficamos no básico, espero que esteja claro e não esqueçam que vocês podem fazer perguntas. Eu já disse, eu não sou a dona das palavras e do que aconteceu. Se você tiver coisa pra acrescentar, fica à vontade, mais história, se você já estudou sobre isso. E é isso, até o próximo.